E vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 29. Gênesis 29, nós leremos do verso 1 ao verso 30. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isto, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: De fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: Acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pelo registro da tua palavra, com histórias tão preciosas, que o Senhor, ó Pai, pela instrumentalidade dos teus servos, separados e inspirados por ti, aprove registrar para nossa edificação. Nós te louvamos por isso. A tua palavra fala ao nosso coração, a tua palavra nos ensina, nos edifica, e nesse sentido nós pedimos mais uma vez nesta noite, Pai, que o Senhor use o teu servo, o ministro da palavra exterior, mas sobretudo usa, Pai, o ministro interior, o teu Santo Espírito, a aplicar a tua palavra ao nosso coração, a fazê-la clara à nossa mente e para nos dispor, ó Pai, a amá-la e a colocá-la em prática na nossa vida. Abençoa-nos, portanto, Pai, mais uma vez, com uma porção preciosa da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Haverá esperança de salvação para um filho de crente que tem andado longe dos caminhos de Deus? Haverá esperança de salvação para alguém que já foi da igreja e anda longe dos caminhos do Senhor? Como Deus lida com pessoas nesta situação, que cresceram na igreja, que passaram pela igreja,
mas hoje estão fora. Que tipo de tratamento Deus dá para estas pessoas? Nós temos aqui a história de Jacó como um bom relato deste tratamento. Jacó foi filho de crente, foi filho do crente Isaque. Jacó foi escolhido por Deus já no ventre da sua mãe. Mas Jacó, durante muito tempo da sua vida, não andou nos caminhos do Senhor. Boa parte da vida de Jacó foi mentindo e enganando. Ele enganou o seu irmão, trocando a bênção da primogenitura. Ele enganou o seu pai, também algo relacionado à última bênção que o pai dava para os descendentes. Ele se passou por Esaú, colocou Pérez nos braços e, aproveitando-se do estado de quase cegueira do seu pai, ele se passou por Esaú. A vida de Jacó foi uma vida de desonestidade, foi uma vida de mentira. Jacó, nestes primeiros anos, não pode ser considerado um homem piedoso. Será que há esperança para Jacó? O que é que Deus faz com pessoas que são filhos de crentes, foram escolhidos pelo Senhor, mas estão andando fora dos caminhos do Senhor? Meus irmãos, esse é um texto de novo sobre providência. Alguns domingos atrás, nós vimos a providência de Deus na vida do servo de Isaque para conseguir uma esposa para Rebeca. E aqui nós temos de novo a mão da providência agindo. E nós vamos ver duas formas com as quais Deus trata pessoas que conhecem ao Senhor, foram criados nos caminhos do Senhor, mas estão andando fora dos seus caminhos. E duas formas de Deus tratar pessoas assim. A primeira é guiando e a segunda é disciplinando. E guiando, nós podemos observar do verso 1 até o verso 20. Mesmo Jacó, estando por caminhos de não piedade, de caminhos afastados do Senhor, nós vemos que Deus tinha planos na vida de Jacó. Na verdade, a descendência do Messias passava pela vida de Jacó. Quando você pega as descendências do nosso Senhor Jesus registradas em Mateus e em Lucas, você vê que nosso Senhor Jesus tem Jacó como o seu ascendente. Então Deus tinha planos para a vida de Jacó. Por isso que Deus guiou a vida de Jacó e o sustentou, mesmo que esta providência, essa forma de guiar a vida de Jacó, fosse para discipliná-lo. E o mesmo acontece conosco, o mesmo acontece nos nossos dias. Quando nós temos pessoas que conhecem a palavra de Deus, que já foram da igreja, mas estão andando em caminhos tortuosos, eles não estão fora da mão providente de Deus. Deus os está conduzindo, por vezes pesando a mão, para que eles se arrependam e voltem. Mas Deus não desampara os seus filhos, ainda que os seus filhos estejam longe dos seus caminhos, porque Deus é Pai que cuida dos seus filhos. Nós temos aqui a primeira parte do texto, Deus guiando o seu servo Jacó. Há poucos domingos nós vimos a mão da providência no servo de Isaque para encontrar Rebeca. E no nosso texto agora nós vemos de novo essa providência. O texto começa mostrando um primeiro encontro. O texto tem 3 encontros. O primeiro encontro de Jacó com os pastores, o segundo encontro Jacó com Raquel e o terceiro encontro Jacó com Labão, o seu tio. E no primeiro encontro, nós vemos o texto narrar que estavam ali 3 rebanhos de ovelhas, com seus pastores, aguardando algo. Aguardando o quê? A chegada de todos os rebanhos, para que eles conseguissem remover uma grande pedra que estava tampando o poço. Não imagine um poço como dos nossos dias, feito de tijolinhos, com uma mangueira, com um balde, nada disso. Os poços, eles eram buracos no chão. E uma forma de proteger o poço para que não entrasse sujeira e para que pessoas não caíssem, era rolando uma grande pedra para tampar o buraco do poço. E a pedra era tão grande que eles esperavam juntar todas as ovelhas e homens suficientes para remover a pedra, dar água para todos os rebanhos e colocar a pedra de volta. É por isso que o texto começa com 3 rebanhos aguardando a chegada dos outros rebanhos e dos pastores. Assim, meus irmãos, nós vemos que no versículo 4, Jacó, ele chega, ele está no caminho da terra dos seus ascendentes, dos seus parentes, para conseguir uma esposa, e ele conversa nesse primeiro encontro, então, com aqueles pastores. Meus irmãos, de onde sois?
somos de Harã. Conheceis a Labão, filho de Naor, que era o seu tio? Conhecemos. Ele está bem? Está. E a sua filha está chegando aí com as ovelhas. Eis que a filha de Labão, Raquel, estava naquele momento chegando. Então, no verso 7, ele se apressa para que eles deixem o local. A ideia é que ele gostou do que viu e ele pensou, eu tenho que despachar rápido esses pastores. É por isso que no verso 7 diz, então lhes disse, é ainda pleno dia, não é tempo de recolherem os rebanhos, dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Façam rápido o que vocês têm que fazer, porque agora eu tenho interesses nessa jovem que está chegando. No versículo 8 eles dizem, não podemos, enquanto não juntar todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço. No verso 9 chega Raquel. No verso 10, tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Jacó, meus irmãos, por este relato, mostra que tinha grande força. A tradição judaica, que não está escrita na Bíblia, mas na tradição judaica, Jacó é desenhado como um homem quase um gigante, um homem muito forte. E o fato de ele remover a pedra do poço sozinho faz com que a maioria dos estudiosos creia que de fato Jacó era um homem muito forte. E aqui ele se exibiu. Quando viu que Raquel vinha vindo, ele mesmo foi lá e removeu com grande força e entusiasmo a pedra do poço para se mostrar para Raquel que estava chegando. E na sequência nós vemos no versículo de número... Então ele dá de beber ao rebanho de Labão. Note que ele não se preocupou com os outros rebanhos, ele serviu o rebanho que estava ali com Raquel, uma jovem pastora. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. O que aconteceu aqui? O beijo era uma saudação natural no Oriente e ele chora de alegria, porque a sua viagem não tinha sido fácil até ali. E quando ele percebeu que ele de fato encontrou parentes seus, ele chorou de alegria. Uma expressão totalmente ali emocional. No versículo 12, ele conta para Raquel que era parente seu, pois era filho de Rebeca. Ela corre e comunica ao seu pai. Tendo Labão ouvido as novas, verso 13, de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. No versículo 14, disse-lhe Labão, de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Labão, meus irmãos, quando você lê a história inteira de Labão, você vê que ele era um indivíduo materialista. E deve ter sido muito interessante Labão agora conhecer um homem daquela força e estatura. Um homem que poderia ser um elemento braçal muito interessante ali junto aos rebanhos e às terras de Labão. No versículo 15, ele faz a proposta. Acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Naturalmente, meus irmãos, um parente não seria tratado nesses termos. Naturalmente, se Labão fosse piedoso, ele diria, meu sobrinho, fica comigo e eu vou te ajudar. Trabalhe comigo e eu vou te dar parte do meu rebanho, parte das minhas terras. Mas ele quis ali contratar Labão, contratar Jacó, porque ele viu que Jacó era um braço forte para lhe ser um empregado. E aí diz o texto, ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Olhos baços, literalmente olhos meigos, literalmente é isso. Os estudiosos creem que ela tinha olhos meigos e que não eram olhos brilhantes, olhos com certo fulgor. Por isso que no texto ela não é chamada de bonita, no texto a bela é Raquel. Na sequência, Moisés registra, Raquel era mais moça, verso 17, Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei
por tua filha mais moça Raquel. Este seria o salário. Eu vou trabalhar durante 7 anos de graça e você me entrega a sua filha. Labão então viu a oportunidade e aceitou. Verso 19, melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. E no verso 20 é dito que os 7 anos passaram muito rápido, porque Jacó amava tanto a Raquel que os anos passaram como se fossem poucos dias. Meus irmãos, nós temos aqui uma lição da providência inicialmente. Primeiro, Jacó encontrando pastores naquele lugar da região dos seus parentes. Ele não havia chegado ainda à exata região, mas ele encontra pastores da região ali. Segundo, esses pastores conheciam o seu tio. Terceiro, Raquel chegando no exato momento em que Jacó estava ali. Porque você deve ter reparado no texto, nas palavras de Jacó, não era o horário normal de rebanhos estarem sendo apacentados. O texto diz isso no verso 7, é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos, dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. O horário não era o horário correto. Jacó chegou ali porque ele estava no curso da viagem, mas no mesmo momento, pastores que conheciam o seu tio Labão e a própria Raquel se aproxima. Não há coincidências no texto bíblico, nós vemos aqui a mão de Deus fazendo com que as pessoas se encontrem, porque era plano de Deus que Jacó se casasse com Raquel e com Lia também. Por que era necessário que Jacó se casasse com Lia? Porque a descendência do Messias não passa por Raquel. Raquel teve 2 filhos, Benjamim, na verdade José, e depois Benjamim. Foi de Lia que nasceu Judá. É por Judá que passa a descendência messiânica. Nós vemos a providência de Deus, meus irmãos. Mesmo quando as histórias envolvem pecados, e o caso aqui é o pecado da poligamia, Deus faz com que tudo isso concorra, com que tudo isso colabore para o cumprimento dos seus objetivos. É a mão da providência de Deus. Era necessário que Jacó se casasse com Lia e com Raquel, porque de Lia seguiria a descendência messiânica e nasceria o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a providência de Deus nós temos aqui. Mesmo Jacó não sendo um homem piedoso, sendo um homem que não anda, isso vai ficar mais claro daqui a pouco, nos caminhos de Deus, é Deus conduzindo o seu servo para que os seus planos messiânicos sejam concretizados. Isso nos leva a muitas histórias da providência. No sermão sobre Isaac e Rebeca, eu contei algumas histórias e eu gostaria de contar uma agora relacionada ao reformador João Calvino. João Calvino não nasceu em um lar protestante, nasceu em um lar muito católico. Aos 19 anos de idade, sua mãe já havia falecido, sua mãe faleceu por volta de 3 anos de idade. Aos 19 anos ele deixa os estudos humanistas por ordem do seu pai e vai estudar direito. Calvino não queria estudar direito, mas o seu pai queria que ele seguisse essa profissão, queria que ele se tornasse um advogado. E João Calvino, submisso ao seu pai, ele foi estudar direito. Mas ele não foi apenas estudar direito, ele fez bem feito, ele se tornou o melhor aluno da classe, o melhor aluno da turma. De forma que do 3º para o 4º ano do curso, os professores se ajuntaram, se reuniram e por unanimidade decidiram dar o título para Calvino, porque já não havia mais nada que pudesse ser ensinado àquele jovem. Quando faltava um professor, era ele que substituía. Era um crânio da classe, João Calvino. E nós não temos registro se ele aceitou esse título. O fato é que poucos anos depois ele se converteu, ele tornou-se um cristão de fato, um protestante, e ele começou a escrever a obra magna da Reforma Protestante, as Institutas da Religião Cristã, a instituição da religião cristã, apelidada de Institutas. A fama dele se espalha e numa viagem em que ele tem que tomar um desvio, ele passa por Genebra. E Guilhermo Farel sabe que ele está passando por ali e ele vai até Calvino para suplicar que Calvino fique em Genebra para tocar a reforma protestante que deveria acontecer ali naquela cidade.
O fato é que João Calvino fica, e ele fica ali, mesmo que constrangido num primeiro momento, durante 25 anos. Onde é que está a providência de Deus, meus irmãos? Na administração desta cidade, João Calvino teve que muitas vezes elaborar leis. E aí o curso de direito que ele fez lá atrás lhe foi muito útil, estratégico. Veja a providência de Deus. Por vezes acontecem coisas na nossa vida lá no passado que nós nem estamos interessados, mas é Deus nos levando a fazer determinada coisa. Como João Calvino era submisso ao seu pai, lá atrás ele fez o curso e fez com dedicação, fez com presteza. Mal sabia ele que um dia ele iria usar aquele curso. De forma que, quando Deus nos coloca numa situação, num trabalho que nós não apreciamos, num curso de escola que nós não queremos, numa vizinhança que nós não simpatizamos, observe, pode ser certamente a mão de Deus querendo te ensinar coisas. Pode ser o curso de direito que Calvino não queria fazer, mas fez com excelência. Dessa forma, se você está num emprego que você não tem muita simpatia, faça o melhor. Se você está num curso que você não quer muito, faça o melhor. Se você está numa vizinhança que você não simpatiza muito, seja o melhor crente, seja a melhor crente, porque você não está lá por acaso. Deus comanda a nossa vida com a sua soberania, a sua providência, para cumprir os seus objetivos. E há coisas que nós aprendemos quando Deus nos coloca em determinadas situações que são para o nosso bem, que nós vamos aproveitar lá no futuro. E aí nós vamos perceber, puxa, foi bom que eu passasse por aqueles momentos, porque Deus estava me ensinando algo. Nada na nossa vida é desperdiçado. Até a nossa vida antes de Cristo, Deus já está lá conduzindo os nossos caminhos. E é possível que você tenha vivenciado situações antes da sua conversão, que hoje você pode dar graças a Deus, porque você viveu aquilo, porque aquilo te ensina a não cair mais naquele tipo de pecado, ou até ajudar pessoas que estão passando por aquele tipo de pecado. Deus cuida da nossa vida, muito antes, meus irmãos, de nós nos voltarmos a Ele. Ele nos escolhe, Ele nos cuida desde a infância, Ele projeta, Ele escreve, Ele acompanha todos os nossos passos e Ele guia os nossos caminhos. A primeira forma em que Deus tratou Jacó, que não era um homem piedoso, foi guiando a sua vida para que ele realizasse os seus propósitos. A segunda forma é disciplinando. A palavra de Deus nos mostra em todas as suas páginas que Deus disciplina o filho a quem ama. Ele disciplinou o povo, o seu povo Israel, muitas vezes, quando o seu povo se afastou dos seus caminhos, buscando outros deuses. E aqui nós vamos nos lembrar de novo da história do servo de Abraão, do servo de Isaque, do servo de Abraão buscando uma esposa para Isaque. Ali não houve o elemento de disciplina. Ali nós temos a providência de Deus agindo na vida daquele servo de uma forma muito amorosa, conduzindo aos seus objetivos. Porque o servo de Abraão era um homem piedoso. Todavia, com Jacó, a mão disciplinadora do Senhor vai operar. E Deus vai colocar um homem chamado Labão na vida de Jacó, para ser o chicote de Deus na vida de Jacó. Acompanhe a partir do verso 21. No verso 21, Jacó diz ao seu futuro sogro: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Passaram-se os 7 anos e aqui Jacó está requerendo a parte do acordo. Labão reúne os homens, dá um banquete e à noite, de forma sorrateira, Labão conduz Lia, sua filha, e entrega a Jacó e eles coabitam. O texto não dá muitos detalhes, que era à noite todos nós estamos sabendo, mas a julgar que naquela época os casamentos duravam 1 semana e que naquela época não havia nem suco de frutas, havia suco de uva, né, que fermentado virava o vinho, mas não havia refrigerante, as festas de casamento eram regadas de vinho. Tudo indica, meus irmãos, há uma forte chance de que Labão tenha embriagado Jacó. E ali, nas trevas da noite, ele não tenha percebido que a mulher que estava com ele não era Raquel, mas era Lia. Ele só foi descobrir que era mulher trocada, que era irmã trocada, no dia seguinte.
Diz o texto que ao amanhecer viu que era Lia. E aí ele diz a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? E Labão, com uma desfaçatez enorme, ele diz: não é assim que funciona na nossa terra. Na nossa terra, nós entregamos primeiro a primogênita, depois vem a mais nova. Então você trabalhe mais 7 anos, que no final desta semana eu vou te entregar Raquel. Observe só, Jacó não trabalhou mais 7 anos para só depois receber Raquel. Ele recebeu em uma semana. Em uma semana, Jacó estava com Raquel, mas ele ficou com a dívida de trabalhar mais 7 anos para pagar esta dívida. Meus irmãos, o texto mostra então que agora Jacó, ele foi encaminhado para o caminho da poligamia, que é um pecado diante dos olhos do Senhor. Deus, meus irmãos, é dito no meio evangélico que Deus tolerou pecados, que Deus tolerava a poligamia. Deus nunca tolerou pecados, nunca. Ele pode ter agido de misericórdia, mas Deus sempre condenou a poligamia, porque Ele estabeleceu a monogamia. Deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Os eventos que há de poligamia na Bíblia, nenhum deles foi aprovado por Deus. E todos os homens que tiveram mais de uma esposa sofreram por causa disso. E Jacó sofreu muito, porque Jacó não teve só 2 esposas, ele teve 4. Ele teve Zilpa, ele teve Raquel, Lia, Zilpa e Bila. Foram 4 as mulheres que deram filhos, que formaram os 12 homens que foram filhos de Jacó. Meus irmãos, Jacó vai sofrer muito por conta desses acontecimentos. Mas ele não vai sofrer por causa de Labão. Jacó não era um homem piedoso que foi injustiçado. Como eu disse desde o começo, Jacó, a ele faltava piedade. Jacó enganou o seu irmão mais velho, Jacó enganou o próprio pai, e nós percebemos a falta de piedade, a falta de oração na vida de Jacó. Isso vai ficar mais claro agora. Vamos fazer uma comparação, um contraste entre o comportamento do servo de Abraão e o comportamento do enganador Jacó. Eu não sei se você reparou, mas o encontro da futura esposa de Isaque aconteceu num poço, da mesma forma que o encontro da futura esposa de Jacó foi num poço também. Só que na primeira história, o servo de Abraão, ele busca a Deus em oração. Na segunda história, em Jacó, não há oração. Na primeira história, o servo de Abraão, ele, além de orar, ele fica observando o comportamento de Rebeca. Na segunda história, Jacó imediatamente vai se exibir removendo a pedra. Na primeira história, então, Rebeca serve a todos os rebanhos que estão ali. Na segunda história, é Jacó quem serve. Na primeira história, nós temos uma demonstração de força espiritual. O servo de Abraão, ele ora pedindo orientação, ele observa e ora agradecendo. No relato de Jacó, nós não temos o registro de nenhuma oração. Foi uma demonstração de força física, quando ele removeu a grande pedra. Na primeira história, então, nós temos uma oração de gratidão feita pelo servo. Na segunda, nós temos um choro emocional, um desabafo emocional. Na primeira história, nós temos um servo com os camelos recheados de tesouros, de vestidos e de presentes. Na segunda história, nós temos Jacó de mãos vazias. Ele vai ter que trabalhar 7 anos para pagar o dote da sua esposa. Veja que o contraste aqui, meus irmãos, não é despropositado. Moisés está mostrando que a condição espiritual de Jacó era bem inferior à condição espiritual do servo de Abraão, que conseguira uma esposa para Rebeca. Jacó não tinha essas piedades, ou esses exercícios de piedade. Meus irmãos, a lição que nós temos é que o procedimento do crente, quando passa por dificuldades, o procedimento do crente, quando tem decisões importantes a serem tomadas, qual é? Oração. Jacó não orou. Jacó era só ação e ação precipitada.
Por isso Deus disciplinou Jacó. Deus precisava tratar Jacó, para que Jacó tornasse um homem de Deus, para que Jacó se tornasse Israel, como na sequência da história acontecerá. Mas há mais contrastes. Agora vamos contrastar, meus irmãos, vamos ver como Deus disciplinou Jacó. E Deus vai disciplinar Jacó de uma forma interessantíssima. Por quê? Porque lá atrás o pecado de Jacó envolvia dois irmãos sendo trocados. Lembra-se? Quando Jacó se passou por Esaú, o castigo de Deus envolve duas irmãs sendo trocadas na hora do casamento. Lá atrás, Jacó engana o seu pai. Aqui ele é enganado pelo seu tio. Lá atrás o engano envolve primogenitura. Lembra-se? Aqui também o engano está envolvendo primogenitura. A primogênita foi entregada antes. Os irmãos estão percebendo como Deus castigou Jacó? Para que ele percebesse os erros, os pecados que ele cometeu lá no passado. Lá atrás, Jacó enganou o seu pai por conta das trevas da cegueira. Aqui ele foi enganado por conta das trevas da noite. Os paralelos, meus irmãos, são perfeitos nesta história. Deus tratando o seu servo, que precisa de tratamento, de uma forma toda especial, para que ele se lembre das coisas e pecados que ele cometeu, dos quais ele precisa se arrepender. Da mesma forma que Jacó enganou lá atrás, Deus fez com que ele fosse enganado agora. É Deus tratando os seus servos. É Deus tratando o caráter de Jacó, que precisava de tratamento. É a mão de Deus disciplinadora sobre a vida dos seus filhos. Meus irmãos, Deus trata conosco também por meio da disciplina. Ele disciplinou Adão e Eva, Abraão, Moisés, Davi, Salomão contou com a disciplina de Deus, Pedro, Paulo, a nação inteira de Israel soube o que era a mão disciplinadora de Deus. Em Hebreus capítulo 12, nós temos textos preciosos sobre a disciplina. E eu vou destacar algumas frases dos textos lá da Epístola aos Hebreus. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Valorize a correção do Senhor. Porque quando Deus age na tua vida te disciplinando, é para o bem, é para te desentortar. Não desmaies quando por ele és reprovado. Não desanime, aguente, porque o Senhor corrige a quem ama. Logo, quando você está passando por uma disciplina do Senhor, você pode ter a certeza de que você é um filho amado. Você pode ter a certeza de que Deus te ama quando Ele te disciplina. E açoita a todo filho a quem recebe. A disciplina é uma forma de nós entendermos que nós somos filhos, é uma confirmação que nós somos filhos. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, para que nós sejamos melhores. Deus não nos castiga para nos destruir, Ele nos castiga e nos disciplina para que nós nos tornemos melhores filhos, a fim de sermos participantes da sua santidade, para nos tornar mais santos. Assim, quando você passar por problemas na sua vida, verifique se a sua vida está em ordem. Meus irmãos, não significa que todo problema que acontece com você é Deus te disciplinando, ok? Por quê? Porque nós temos Jó como um exemplo de um homem que era temente, íntegro a Deus e se desviava do mal. E Deus provou Jó, não por pecados de Jó, mas porque Deus provou. Então, não sejamos como os amigos de Jó, que a qualquer probleminha na sua vida está em pecado, dê uma olhada. Não é isso, mas você não pode desconsiderar, quando você passar por aflições, por perseguições, por tempestade na sua vida, de você fazer um autoexame. Ei, será que eu estou firme nos caminhos do Senhor? Não seria isso aqui um puxãozinho de orelha de Deus, para que eu esteja mais firme, com mais oração? Será que eu tenho sido fiel aos caminhos do Senhor? Será que não é por isso que Ele está puxando a minha orelha? Meus irmãos, sempre que acontecer problemas na sua vida, faça um exame para ver se você está firme com o Senhor. E redobre o seu tempo de oração. Use as tribulações, as tempestades e os problemas como ocasião propícia e própria para você se aproximar mais de Deus.
a fim de que haja aproveitamento, a fim de que você seja mais santo. Jacó precisava ser endireitado por Deus, por isso Deus o disciplinou. A mão providente de Deus foi para desentortar a vida daquele Jacó que não tinha vida de oração, aquele homem de decisões precipitadas, aquele homem desonesto, mentiroso. Deus foi desentortando Jacó, como um ferreiro desentorta uma espada, a duros golpes, a duros golpes. Foi assim que Jacó foi desentortado. Alguns de nós também foram desentortados desta forma, não fomos? Alguns de nós fomos. E é uma bênção, meus irmãos, nós sabermos que Deus desentortou a nossa vida, que Deus endireitou os nossos caminhos, que Deus aplainou as nossas veredas, porque isso é confirmação que nós somos filhos. Isso é confirmação de que Ele nos ama, de que Ele tem planos e propósitos na nossa vida. Concluindo, há esperança de salvação para um filho de um crente que tenha andado longe dos caminhos do Senhor? Haverá esperança de salvação para um escolhido de Deus, assim como Jacó, escolhido no ventre da sua mãe, antes do ventre da sua mãe, que está fora dos caminhos do Senhor? Ora, a história de Jacó mostra que sim. Se Deus resgatou Jacó e o tornou mais tarde em Israel, meus irmãos, é que os teus filhos que estão fora da igreja têm esperança. É que as pessoas próximas que você sente falta, que saíram dos caminhos do Senhor, têm esperança. Não há garantia de salvação, mas esperança há. Enquanto há esperança, ore por eles. Redobre as suas orações. Nós temos um Deus que ouve a nossa oração, o nosso clamor, e Ele nos atende, meus irmãos, quando está dentro da sua vontade. Ore por seus filhos que não estão na igreja, ore por seu marido que não está na igreja, ore por sua esposa que não está na igreja, ore por seus pais que não estão na igreja, ore pelos seus familiares que não estão nos caminhos do Senhor. Dobre os joelhos e ore, busque a Deus, que Deus é poderoso para trazê-los. Deus é poderoso para salvá-los, e aqueles que receberam a boa palavra de salvação, que estão longe, podem ser trazidos, podem ser resgatados. Deus faz isso, meus irmãos. Nós temos testemunhos imensos, gigantescos, de homens que foram resgatados pelos caminhos do Senhor. Assim, meus irmãos, talvez permita-me dar o exemplo que vem à mente aqui, que eu acho que é dos exemplos mais bonitos que nós temos na história do cristianismo. Uma mulher chamada Mônica. Mônica orou pelo seu filho durante muitos anos. Os historiadores dizem que as lágrimas de Mônica, os litros de lágrimas de Mônica durante muitos anos foram ouvidos por Deus. Mônica é mãe de Agostinho. Agostinho foi um homem depravado, foi um homem imoral, um homem que experimentou as coisas que não eram de Deus. E foram as lágrimas e orações de Mônica que fizeram com que Deus a ouvisse dentro dos caminhos escritos por Deus, nós sabemos. Mas Agostinho veio para os caminhos do Senhor e tornou-se um homem usado por Deus, com seus erros, com suas falhas, fruto de sua época, mas um homem piedoso, um homem que escreveu muitas coisas que mostraram a sua devoção a Deus. Meus irmãos, a palavra nos diz, Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na hora certa, Deus endireita os seus filhos. Na hora certa, Deus traz aqueles que Ele quer para os seus caminhos. Assim, se você mesmo sente que está um pouco fora dos caminhos do Senhor, volte antes que Deus pese a mão. Se você sabe que os caminhos do Senhor são os caminhos corretos, você vai esperar Deus pesar a mão sobre a sua vida? Volte antes disso. Se você está na igreja, mas passando por problemas, por tempestades e coisas difíceis, examine a sua vida. Mas se você percebe que está em comunhão com Deus, e mesmo assim, parece que Deus está te provando, busque mais a Deus, deixe-se ser endireitado, deixe-se ser provado. Assim como Jó, que não tinha pecados, mas foi aperfeiçoado por Deus. E no final do livro ele diz, eu te ouvia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Agradeça a Deus porque Ele está
te aperfeiçoando. E você que já passou pelo peso da mão de Deus, porque Deus tratou alguns pecados seus e algumas falhas de caráter, agradeça a Deus, porque Ele agiu na sua vida, porque Ele é Deus bondoso, porque Ele cuida dos seus filhos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.